Estamos de volta a mais um tema para debate por aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu prisão domiciliar para ao menos 18 idosos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Foram beneficiadas pela decisão pessoas de 62 a 70 anos, com penas de 13 a 17 anos de prisão. Na decisão, os idosos terão que seguir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, estão proibidos também de usarem redes sociais e vão seguir com seus passaportes suspensos. Entre os presos beneficiados pela decisão, a mais conhecida é Fátima de Tubarão, de 70 anos. Ela integrou um grupo que invadiu a sede do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar ao debate Poit domiciliar a idosos. É adequada ou dispensável? Olha, Ju, sendo muito coerente, né, e não espero nada diferente do meu colega Zé Eduardo, que já falamos sobre isso aqui, se tem uma certa idade, se tem algum desafio de saúde que não pode ser tratado, não pode ser cuidado na prisão, se cumpre a lei os requisitos para ter prisão domiciliar, tem que ser, é aceitável, é recomendada e é mais do que justa. E, na minha opinião, nesse caso, até demorou, né? E prisão domiciliar, repetindo e usando as palavras do doutor Zé Eduardo, não tem lado ideológico, tem que valer para a esquerda, tem que valer para a direita. Inclusive, o doutor Zé sempre traz os milhões de presos aí do Brasil, que se não tem holofote, se não é um crime famoso, alguma coisa, estão lá mofando na cadeia e não tem direito à prisão domiciliar. Parece que é só quando é um presidente, alguma coisa que teve repercussão. Agora, sobre esse caso especificamente, Ju, nós estamos falando de senhoras de 70 anos, né? A Fátima e Tubarão ficou na cadeia quase 4 anos. E não é que foi perdoada a pena, não é que não é culpada mais, não é que não cometeu crime, não foi perdoada a pena, é culpada, condenada e vai cumprir anos e anos de prisão domiciliar ainda. Portanto, Ju, questionar se elas não têm que ir, tiveram imagens, né, de algumas idosas, 18 idosas, tudo na faixa perto de 70 anos, e mais da senhorinha saindo com o andador, sem condição nenhuma de se locomover, e ficou anos e anos na cadeia. Cadê os direitos e garantias para elas? Elas não têm? Espera 3, 4 anos aí, né? Por quê? Tem algum viés ideológico, algum viés político nessa decisão? Só agora? Agora, se você é um MC, um cara do funk com indícios de envolvimento com PCC, com Comando Vermelho, o STJ solta um habeas corpus, aí precisa correr o outro para não liberar esses caras, como aconteceu agora com o Poço do Rodo, com o MC, aí tiveram que correr para prender de novo. Se você é o André do Rap, sai pela porta da frente da prisão. Se você é ex-governador, se você é ex-empresário com poder, habeas corpus do STF. E as senhorinhas aí, 3, 4 horas mofando na cadeia e vão ficar na... Então, assim, a prisão domiciliar tem que valer para a esquerda, para a direita, para qualquer brasileiro que cumpra os requisitos, independente do viés político e ideológico. Cardoso, domiciliar a idosos é adequada ou dispensável? Muito adequada, nesse ponto concordo com o Poit, mas faço alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, habeas corpus só cabe quando não tem condenação definitiva. Esse caso é de condenação definitiva. Né? Habeas corpus é para medidas cautelares anteriores, transitou em julgado, tem que cuidar da execução da pena. Eu sou absolutamente favorável, sempre fui favorável, a pessoas que têm idade elevada e não tenham condições de saúde para serem tratados adequadamente na prisão, que tenham prisão domiciliar. Sempre defendi isto. Então, sou absolutamente coerente, e acho que Poit também, esse ponto é. Mas o que me encanta é ver pessoas da extrema-direita Poit defendendo aquilo que sempre execraram. Eu me lembro de Eduardo Bolsonaro dizer textualmente, a família Bolsonaro repetia, Jair e todos, que a prisão domiciliar era uma excrescência, que tinha que ser acabada. Jair dizia, preso tem que mofar na prisão. Olha que coisa paradoxal. E agora todos eles defendem o que está acontecendo por causa que estes são seus correligionários do golpe de Estado.
Ou seja, é aquela velha história, pau que bate em Francisco, bate em Chico, e vamos ter que engolir as suas próprias palavras, porque isso vai ser exibido à exaustão. Eduardo Bolsonaro dizendo que esse negócio de prisão domiciliar é um verdadeiro absurdo, tem que acabar. Jair Bolsonaro dizendo, direitos humanos, olha, o que é isso? Isso tem que acabar, isso é uma nojeira, eu tenho nojo dos direitos humanos, ele dizia. E de repente começaram a defender direitos humanos, e de repente começaram a defender prisão domiciliar. É bastante paradoxal, e é muito importante que o brasileiro e a brasileira lembrem disso, para dizer, quem são essas pessoas que, de acordo com os réus, mudam a aplicação da lei? Quem são aqueles que querem para os seus amigos tudo e para os seus inimigos nada? Quem são essas pessoas? Por que fazem isto? Porque odeiam efetivamente os seus inimigos e desejam acompliciar-se com seus amigos nos seus projetos mais absurdos, antidemocráticos e autoritários que têm. Então, isso me parece de uma clareza tão grande que eu fico assim até perplexo quando as pessoas com absoluta disfarçatez, que diziam algo no passado, hoje simplesmente soam cândidos quando dizem, puxa vida, que injustiça não aplicar em direitos humanos a estas pessoas. Só acrescento, isto que vale para estes aqui, vale para todos os presos brasileiros que estão na mesma condição. Todos, os dezenas de milhares. Então, portanto, eu não gostaria de ver pessoas que hoje defendem esse tipo de coisa, amanhã ou depois dizerem como é que soltaram aquela pessoa que foi presa. Não, isto vale para todos. Então, isto é regra jurisprudencial e que se aplica em todo o Brasil. E se for aplicada, podem ter certeza. Eu acredito que centenas ou milhares de presos brasileiros vão para casa com prisão domiciliar, sob o silêncio dos bolsonaristas. José Eduardo Cardoso, Vinícius Poit, muito obrigada pela participação. Essa edição do Grande Debate termina por aqui. Lembro sempre que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigada pela companhia. Boa noite.